cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar, queridos, porque não há o que possa te impedir de prosseguir na presença desse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quão maravilhoso é estar na presença do Senhor, né? Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui e de te adorar, ó Pai, dizer que Tu és santo. E a oportunidade que Tu nos dá, meu Pai, de exercer a nossa fé com essas campanhas que o Senhor tem gerado para a Igreja Cristã Contemporânea nas quintas proféticas em Nova Iguaçu. E é neste mesmo mover, nesta mesma certeza de que não há barreiras onde há adoração, nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, que eu convido a Igreja de Nova Iguaçu, você que pode se ajoelhar, você que não pode, mas você pode prostrar o seu coração, para que possamos adorar aquele que é o único digno de receber todo louvor e toda adoração. O mesmo Deus que recebeu aquele louvor quando Paulo e Silas estavam encarcerados. É o mesmo Deus que abriu aquelas prisões. É o mesmo Deus que libertou o Pedro quando estava encarcerado. E ele passou por aquelas guardas, por aqueles sentinelas, e eles não viram. É o mesmo Deus que operou, ele opera hoje. É este mesmo Deus que estamos adorando hoje. É este mesmo Deus que nós estamos dizendo que Ele é grande. Então, o Espírito Santo de Deus recebe a nossa adoração, ó Pai. Recebe, meu Pai, o nosso louvor. Recebe, Senhor Jesus, meu Pai, a nossa força de vontade de estar aqui. Muitos estão aqui, meu Pai, vieram. Não apenas aqui hoje, meu Pai, mas nas demais igrejas contemporâneas. Vieram, meu Pai, talvez como a última chance, ó Deus. Meu Pai, vieram, meu Pai, estão se dando uma chance. Alguns se dizem que estão te dando uma chance, Senhor. Se eles soubessem quantas chances o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem dado para ela. Mas, meu Pai, que hoje, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, seja, meu Pai, reavivado, alianças sejam renovadas, meu Pai, novos votos sejam feitos, meu Pai. Meu Pai, que perdão sejam liberados, e que aqui, meu Pai, se fortaleça, meu Pai, uma igreja mais viva, meu Deus. Mas, meu Pai, preocupada em te servir, em te adorar, ó Deus, do que receber. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se levante, glorifique a Ele, diga que Ele é santo, louve a Ele com palmas, louve a Ele com a sua boca, louve a Ele com o seu corpo, não é? Porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Amém? Eu convido a igreja a se sentar. Quem esteve aqui no primeiro dia da campanha? Foi quarta-feira, né? Uma quarta-feira, né? Olha, então temos muitos na primeira vez, né? Nós estamos com essa campanha dos 7 mergulhos de Naamã e fizemos 2 mergulhos na quarta-feira passada. Faremos mais 2 hoje, mais 2 na próxima quinta e 1 na última. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, amém? Quero ouvir folhear de Bíblias. Segundo Reis, capítulo 5.
Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Aleluia. Temos uma missão hoje, uma missão MacGyver, missão impossível, missão que terá que ser possível, que é terminar o culto no horário. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com a igreja agora, nesse primeiro momento, o versículo 10 do capítulo 5 de segundo livro dos Reis. Diz assim: posso? Segundo Reis, capítulo 5, verso 10. Amém? Naamã, 5:10. Tá? Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No 11. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão do Senhor, o seu Deus, sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Oremos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, obrigado, meu Pai, pela oportunidade de te adorar, meu Pai, e de nos alimentar da tua palavra, ó Deus. Meu Pai, que essa palavra ministrada hoje, meu Pai, que ela venha de encontro, meu Pai, a esses corações, que ele venha de encontro às nossas vidas, meu Pai, e a minha também. Santo Espírito de Deus, eu venho repreender agora, com a autoridade que me foi dada em nome do Senhor Jesus no mundo espiritual. Meu Pai, toda hóstia maligna que estiver atuando, meu Pai, aqui nesta igreja, nesta rua, nestas redondezas, que partam em retirada agora em nome do Senhor Jesus, porque aqui está sendo ministrada, meu Pai, uma comida viva, um alimento vivo. Então, meu Pai, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha, meu Pai, trazer cativo, meu Deus, agora a nossa atenção, o nosso entendimento, e que, meu Pai, apenas, meu Pai, o entender da Tua palavra, que nos seja precioso neste momento. Amém e amém. Amém? Que interessante, né? Todos nós conhecemos a história de Naamã. Não vou nem perguntar quem não conhece, porque é impossível não conhecer a história de Naamã. Este homem que é mais conhecido talvez pelo seu orgulho do que pela lepra, né? Mas nós vamos ler um pouquinho antes, para a gente entender. Quero chegar nesse versículo 10 aqui. Vamos ler a partir do primeiro? Posso? Diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Aram, algumas versões estão diferentes, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele dera vitória à Síria. Por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, este valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e de mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no entanto, em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures desta espécie de lepra. Vamos parar só um pouquinho que depois eu vou ler o restante. Olha que interessante, né?
nós ouvimos falar de um homem que era muito respeitado, um homem que era respeitado não apenas pelo seu senhor, mas também pelos seus servos, porque ele também tinha servos, pelos seus liderados, pelos seus soldados. Isso é difícil de se ter, né? Vamos comparar com uma empresa. Geralmente, numa empresa, os gerentes, né, os que estão em cargos de chefia, eles são bem vistos ou pelos funcionários ou pelo dono, dificilmente pelos dois, né? Porque se ele for realmente o cara que o chefe quer que ele seja, dificilmente os funcionários vão gostar dele, não é verdade? Mas Naamã era respeitado tanto pelo seu senhor quanto pelos seus soldados. Ele tinha uma malemolência ali, ele sabia chegar, ele sabia cativar. Talvez porque nós não tenhamos hoje uma ética, um código de honra, né? Tão forte como se tinha naquela época. Opa! Mas Naamã era esse homem. Naamã poderia falar assim: eu não quero ir. Quando a mulher dele falou assim: olha, a menina falou assim, 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 ele podia, falar: não vou dar nem ideia. Você não sabe de nada, você fica em casa, você cuida das serviçais aí, do pessoal. Até aquele momento, até que ele não foi orgulhoso não, né? Porque até que é fácil a gente não ser orgulhoso com os nossos, dentro de casa, né? Na igreja. Às vezes não é difícil não. Ele não foi orgulhoso naquele momento, com a esposa dele e com a menina. Vou ler de novo o 4. Diz assim: então Naamã comentou as informações com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. Aí no 5, o rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Aí nós vemos aqui, nós precisamos entender um pouquinho como que era aquele momento, aquela situação ali. O que a menina falou? Que era para ele procurar quem? O profeta de Israel, né? O profeta que estava em Samaria. Mas o que o rei manda ele fazer? Procurar o rei de Israel. Tem uma coisa, né? Parece que ficou meio desencontrado, né? Parece que acho que não deu a informação correta. Será que foi isso? Eu não entendi direito. Não. Existia todo um costume. O rei da Síria, ele não conhecia lá os costumes de Israel. Veja que os profetas tinham grande influência sobre os reis de Israel. Confere? Né? Que se não houvesse os profetas, se não fossem ungidos, não eram considerados reis. Confere? Então, o que os profetas falavam tinha-se muito peso. Eles tinham muito respeito, eram muito respeitados. Mas o rei da Síria não sabia disso. Para o rei da Síria, todos os profetas seriam talvez como os dele, que são sempre subordinados ao rei. São funcionários, empregados do rei. Né? Não tem o bobo, tem lá, não vamos puxar para agora, né? Tem o bobo da corte, tem não sei o que lá, tem o cara que prova o vinho para o rei não morrer, né? São todos funcionários. E na cabeça dele também, o profeta era não passava de um funcionário do rei de Israel. Então o que ele fala para Naamã? Vai, leva esta carta e entrega na mão do rei. Vamos continuar o texto. Aí ele levou também no 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. É interessante que fala dessa espécie de lepra. Tinha mais de uma espécie de lepra, né? Dessa espécie de lepra. Ora, hoje em dia nós sabemos, né, que lepra é considerado, são as doenças de pele, né? E tem vários tipos, né? Talvez naquele momento até vitiligo era considerado lepra. Doenças de peles que não são necessariamente contagiosas. Vamos ler o 7. Assim o rei de Israel leu a carta
Irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. É o exagerado, né? Rasgou a roupa toda, né? Orgulhoso, fez, rasgou. Porque é um costume de Israel que se fazia isso pelo luto, né? Ou quando se estava, né? Demasiado... Como é que eu posso usar a palavra? Demasiado espantado com alguma coisa, né? Vira e mexe a gente vê isso na Bíblia, né? E rasgava as roupas, naquela novela da Record, né? Haja figurino, né? Como se rasgou roupa naquela novela, né? Eles iam, se rasgavam e gritavam, né? Isso era um costume do povo de Israel. E esse rei, ele sabendo disso, por que ele mandou me procurar? Vamos lá, ele não precisava pensar tanto assim também, né? Ele sabia. Ele poderia, o outro rei não poderia saber o costume dele, mas com certeza ele saberia dos outros. Conquistar o rei de Israel, conquistou tantas terras, conquistou tantos reinos, mas tudo na Bíblia tem coisinhas pequenas que ficam ali. Naamã foi, levou a carta, chegou lá, se apresentou, muito bem. Será que eu e você teríamos ido? Porque aquele povo vivia em guerra, sabia? Você já viu aquele parente? Vamos assim, vocês não, vocês estão todos de paz. Os outros parentes que vivem brigando, eles brigam, aí depois faz as pazes. Aí briga, você tem até medo de perguntar, como vai comer? E fulano? Você tem até medo de perguntar com medo da resposta que né? Sei lá, não quero saber daquela cobra, né? Agora a moda é essa, né? Caninana, né? Não é assim? Né? Cobra. Aí daqui a pouco você vai ver, eles estão lá junto de novo. Israel e Síria viviam nessa briga. Brigava, separava. Brigava, fazia as pazes. Brigava, fazia as pazes. Mas eles estavam num momento de paz. Mas gente, é muita coragem ir. É muita coragem ir, porque, gente, tem essas pessoas da nossa família que a gente tem medo de visitar, né? A gente tem até medo. Porque eu não sei se eu vou ser bem recebido. Não é assim? Mas ele foi, Naamã foi corajoso. Se fosse ele, tinha mandado uma cartinha antes, perguntava se estava de bom humor. Mas ele foi. Foi lá e fez o que o Senhor dele ordenou. Em vez de procurar o profeta, ele procurou o rei. Você sabe, e muitas das vezes a gente é assim também. O Senhor manda a gente procurar o profeta, aí a gente vai, não, mas eu vou procurar não, peraí. Olha, às vezes eu falo com a pessoa assim, procura o diácono fulano de tal, procura a diaconisa Dil, procura a pastora Simone, né? Aí a pessoa, eu não, vou procurar a pastora Aline. Ou então ao contrário, né? Vou procurar a pastora Simone, que o azeite é quente, e eu também sou do azeite quente, tem o sangue quente, né? Que às vezes é ao contrário, o sangue que é quente, né? Não é? O azeite tal. Ou então falam assim, vou puxar para mim, amado, procura o diácono Oscar para você conversar. Eu vou procurar a pastora Aline, o diácono Oscar é doido. Ele não pode me ajudar. Aí, às vezes você não sabe que aquele assunto em particular, talvez a pastora Aline, a pastora Simone, o diácono Oscar, que vai ter condições de te ajudar. Né? Tem coisas que para mim não dá. Né? Eu jogo para a pastora Aline, jogo para a diaconisa Dil. Tem coisas que ela fala assim, diácono Oscar, só Jesus me ajuda com fulano. Falei, meu Deus, para onde foi aquela coragem toda? Né? Você pode deixar que eu falo, manda falar comigo que eu resolvo. Né? Mas foi isso. E você não quer. Aí você arruma um problema. Com o diácono Oscar, com a diaconisa Dil, com a pastora Aline, com a pastora Simone. É muita gente para arrumar problema, né? Aí, você quer ver de uma coisa? Eu vou lá falar com o pastor Marcos. E às vezes nem tentou falar com a gente, nem tentou resolver. Foi direto no pastor Marcos.
Eu quero dizer para vocês que foi justamente isso que Naamã fez. Talvez ele não tenha percebido, ele chegou lá, falou para o rei dele, o rei dele falou, vai lá, leva essa carta, fala com o rei, né? Então, poxa, na carta ainda podia vir assim, né? Olha, peço, por favor, né, que encaminhe meu servo na manhã, da Naamã, ao profeta que existe, né? O rei ia ler, tá bom, o profeta mora ali, perto da minha casa. Mas não, mandou procurar o rei. O rei, eu acho que até eu rasgava as roupas, rasgava a minha e rasgava de Naamã junto, entendeu? Porque eu também não tenho muita paciência. E a gente fica nessa, em vez de procurar quem tem que procurar. Olha, pessoa boa para você seguir exemplo é a Sunamita, não é assim? Sunamita não ia, né? Onde é que você vai, Sunamita? Tá, tudo bem. Sunamita, vem aqui, eu tenho um bafão para te contar. Ela, não, tá tudo bem, depois você me conta. E foi andando. Sunamita, vem, você não sabe da última, sabe quem saiu do grupo? Tá, fulano saiu, depois você me conta. Tá tudo bem, tô indo ali. Ela foi direto no profeta, ela sabia com quem ela tinha que falar. Sunamita não perdeu o foco, ela é um bom exemplo de como fazer. Eu gosto muito. A diaconisa Di, quando ela falou que dá para tirar muita coisa aqui de Naamã, eu estou tomando cuidado porque já teve a pregação quarta-feira passada, tem hoje, aí tem na outra quinta, depois mais uma quinta, né? Falei, Jesus, vou acabar atropelando, dá vontade de falar tudo que Deus falou com a gente, né? Eu vou deixar um pouquinho, senão, né, não vai ficar nada. Vamos ler agora o 9. Naamã foi... Perdão, 8. Eu gosto muito desse. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei, por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Mas interessante, como que o profeta ouviu? Não tinha WhatsApp, não tinha message, não tinha sará, não tinha nada. Como é que ele ouviu, né, que estava lá, né? Nem até o message que já saiu de linha não tinha também não, gente, né? Não tinha. Como que ele ficou sabendo? Olha, eu só posso supor que ele estava perto. O profeta estava por perto. Ele ouviu. Aqui nem diz que ele ouviu dizer, que falaram para ele. Diz que ele ouviu. Eu creio que ele estava, mesmo que tenham falado para ele, ele estava por perto. Ele estava por perto. E às vezes, você está falando com a pessoa errada e o profeta está pertinho de você. Pertinho. Mas você não quer ouvir. Você não quer falar. Você quer ir direto. Não, eu vou lá, vou falar com o chefão. E às vezes também é o contrário, né? Porque tem gente que, olha, ouve a profecia do irmãozinho da esquerda, da direita, de cima, de baixo, mas tem uma dificuldade de ouvir o que o pastor fala, de ouvir o que o seu líder fala. É uma dificuldade. Está fazendo assim? Tem que descer. Eu anotei algumas coisas, mas Deus está me dando outras. Por isso que eu estou demorando um pouquinho. Aí cheguei no 9. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Estava por perto, o profeta ficava perto do palácio, ficava ali por perto do rei, a casa dele era perto. Tem umas coisas interessantes, né? Porque primeiro nós vimos que Naamã era respeitado tanto pelo seu rei quanto pelos seus soldados. A menina mandou procurar o profeta, certo? E não o rei de Israel. Aí o rei da Síria, agora vamos ver aqui interessante agora. O rei da Síria mandou pagar pelos serviços, porque era costume. Já que ele ia usar os serviços do funcionário do rei de Israel, eu vou pagar, né? É consulta particular, eu não tenho convênio com esse Deus, né? Não era o Deus dele, eu não tenho convênio com esse Deus, vou pagar uma consulta particular. Então ele mandou Naamã. Eu sei que a versão de vocês falam que tem alguns 1000 ciclos, não é?